Obrigado, presidente. Cumprimento, saúdo aqui a mesa também, o secretário de Segurança, Sandro, diretor-geral da Polícia Civil, Robson. Primeiro, destacar aqui, viu, presidente, elogiar, né, por esse momento de escuta, debate, um momento importante, por mais, às vezes, demorado que seja, longo, né, mas nós estamos vivendo, de fato, um drama, né, e é preciso aqui, como alguns colegas já disseram, e eu reforço, inclusive o secretário de Segurança, de nós é preciso e é necessário a calma, né, a responsabilidade e pensar ações, não só respeitando e confiando muito no que a Polícia Civil tem de capacidade, expertise, inteligência, aqui também saúdo os técnicos da Polícia Civil, da inteligência, mas pensarmos soluções de fato. Porque para mim, presidente e secretário Sandro, esse é um problema de duas dimensões, obviamente da segurança e também do ponto de vista educacional. Nós podemos, às vezes, separar esse debate, mas vai ser necessário também sempre fazê-lo conjuntamente. E eu quero destacar aqui, presidente, algumas questões que eu acho que são muito fundamentais para a gente entender. Primeiro, que se trata de um processo de violência não nas escolas, não dentro das escolas, mas contra as escolas. E isso é importante, porque isso não é só uma questão do português, mas do entendimento político também, como que nós vamos pensar soluções. A escola virou um alvo. O ministro da Justiça hoje, em reunião importante, e aqui tanto o secretário Sandro quanto o diretor Robson colocaram na sua fala inicial, esse é um problema nacional. E ele precisa de uma resposta, inclusive articulada nacionalmente. O governo federal, os governos estaduais, o governo federal, as prefeituras. Então, pensar em soluções caseiras apenas, a gente fica sujeito, inclusive, a ter um resultado pior ou mais catastrófico, é preciso pensar do âmbito, e o próprio ministro colocou. Existe hoje uma epidemia de violência contra as escolas. Falando isso porque nós passamos recentemente por um processo de pandemia, onde nós mobilizamos inteligência, esforço, recurso, né, para cuidar do povo brasileiro e valorizar a saúde pública. Nós precisamos fazer um paralelo, obviamente, com suas devidas proporções e distâncias, de fortalecimento também da educação pública brasileira, né? Falo isso, secretário, e quero colocar aqui uma questão e reforçar algumas proposições, inclusive apresentadas hoje, que infelizmente a gente acho que precisa reforçar também no Distrito Federal. Uma é a necessidade de ter um reforço também, já foi anunciado, inclusive no anúncio público do senhor com a senhora secretária de Educação, um esforço de mobilização da segurança, né, com um programa, um pacote que eu acho que é necessário, fundamental. É preciso, presidente, que a gente também tenha o que foi feito hoje, esse pacote para a educação, né? O governo federal hoje anunciou o adiantamento da parcela do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto nas Escolas, que é similar ao nosso PEDAF aqui no Distrito Federal, um adiantamento e pagamento das parcelas atrasadas na ordem de 3 bilhões de reais. Acho que é importante que o governo acene também para um adiantamento e um reforço no próprio PEDAF, para que as escolas tenham também recursos para poderem pensar não só equipamentos, instrumentos de segurança, não só de segurança, mas pedagógicos também. Equipar as escolas faz parte desse processo, né? Um ambiente bem cuidado, um ambiente bem tratado, o seu secretário, né, pode responder, ajuda muito no trato, na dinâmica interpessoal, nas relações sociais, na construção e pensar programas psicossociais também de atendimento. Obviamente isso faz parte também uma necessidade de um reforço de contratação, como está sendo proposto aqui. Não sou contra, de maneira nenhuma, a necessária e o reforço, né, de contratação de efetivo, seja temporário, seja pelo o instrumento do voluntário ou concurso público, né, da força de segurança. Mas é preciso também reforçar o pessoal dentro das escolas pedagógicas. Pensar em psicólogos, pensar em assistentes sociais, pensar em orientadores educacionais. Eu tenho dito aqui, secretário, como o deputado Hermeto falou do tempo dele de escola, vou relembrar e rememorar a figura importante do porteiro. Né, todos nós aqui devemos lembrar, quando a gente estudava, do porteiro que ficava na escola e cuidava, porque ele é diferente do vigilante. O vigilante não faz portaria. Ele cuida
do patrimônio da escola. O porteiro tem uma outra função que é pedagógica e é também de segurança, porque ele conhece o estudante, ele sabe o nosso nome, sabe o nome do pai, da mãe, do responsável, se ele vai de transporte, se ele não vai, a hora que ele entra, a hora que ele não entra, se ele faltou no dia, por que ele faltou. Ele faz esse controle na porta da escola, que é muito importante, que contribui, inclusive, para as forças de segurança, que devem atuar, na minha opinião, fora da escola, né? E não dentro da escola. Inclusive, eu fico preocupado, viu, presidente, quando a gente fala de propor ações, e aí, né, tentar ações no calor do momento, diz assim, nós temos que pensar em teorias pedagógicas depois. Eu sou da opinião, e nós vivemos isso, que o fundamental é pensarmos e ter fé e crença na ciência, e no que as pesquisas mostram, e no que a experiência mostra. Por exemplo, a solução que às vezes é propagada, que inclusive tem como referência a experiência estadunidense, a experiência dos Estados Unidos mostra que a solução só do ponto de vista da segurança e do reforço do policiamento dentro das escolas se mostrou fracassada. A violência nas escolas e contra as escolas aumentou nos Estados Unidos por essa política de combate ostensivo a partir da força. Não resolveu o problema. Não acho que aqui vai ser diferente. Então é preciso pensar o que estão estudando sobre isso, ouvir de fato especialistas, e eu tenho muita confiança na Polícia Civil e nas forças de segurança do Distrito Federal, mas brasileiras, de que é possível pensar inteligência para isso. Então eu quero deixar esse destaque, porque eu acho que nós temos que caminhar também na outra lógica, de fortalecer as experiências pedagógicas. Nós estamos propondo aqui, presidente, um requerimento para fazer uma audiência pública, e estamos fazendo uma opção de fazer, inclusive, na escola. No modelo de escola, secretário, sem muro. Brasília foi pensada, e vai comemorar agora 63 anos essa semana, o projeto pedagógico dessa cidade foi pensado pelo Anísio Teixeira, que pensava no modelo das escolas, nos bairros, nas quadras e também nas escolas parque, que davam suporte a esse processo pedagógico, onde você tinha atividades culturais, atividades esportivas, de ciência, de laboratório, complementares no processo de educação integral. Preciso resgatar esse modelo e essa experiência que as pesquisas mostram, que a academia mostra, que são muito mais eficientes, inclusive, não só para melhorar os dados pedagógicos, são importantes, mas também para melhorar os índices de violência dentro das escolas, ao redor das escolas e na comunidade que essa escola está inserida. E eu quero deixar aqui um questionamento para o secretário, para a gente ter muito cuidado. A gente tem recebido alguns relatos, viu, secretário? E nós não temos que ter muito cuidado também com o alerta, né, com a divulgação, mas alguns relatos que têm chegado na Comissão de Educação, né? Essa é uma pauta que nos preocupa muito, é a pauta da história da minha vida, né, a escola pública, de que em alguns lugares, presidente, a polícia militar, e aqui não é uma questão, não é nada contra a polícia militar, ou um debate que eu quero fazer desse, mas é um cuidado que eu peço para o senhor aqui nesse momento, de que tem acontecido, obviamente, né, por esse estado de medo, de alerta e preocupação, a entrada da polícia militar em algumas escolas, inclusive pensando, né, em formação e orientação. Isso sem uma articulação, o resultado a gente pode ter, quando passar essa onda de violência contra as escolas, é pensar o que fica. E fica a escola. Fica os profissionais que ali trabalham, ficam os estudantes e a comunidade, para a gente não criar um clima permanente de que é a violência que resolve. Falo isso porque um dos relatos é que isso, às vezes, é mal compreendido, né, quando um servidor da segurança vai fazer uma palestra, né, para crianças, para adolescentes, e um dos relatos é esse, que numa escola o entendimento que teve por parte de alguns estudantes é que o ensinamento é, se a escola for atacada, se esconda, né, debaixo da cadeira, o ensinar a se esconder debaixo da mesa, ou, no pior cenário, quem é que enfrenta, ou quem não enfrenta. Isso a gente pode criar depois traumas importantes. Então, o senhor, como secretário, acho que é muito importante coordenar o conjunto das forças de segurança. A Polícia Militar, os bombeiros, a Polícia Civil, né, o Detran, para quando tiver a intervenção, quando tiver o chamado, a construção, para uma palestra, para uma orientação dentro da escola, a gente tenha, de fato, muito cuidado. Porque um protocolo é importante. É importante criar, inclusive, um protocolo único, para que não fique
né? Em cada unidade resolve da sua cabeça, ou enfim. Então, eu quero fazer esse pedido aqui, porque isso chegou para nós nas últimas semanas, nos preocupou bastante, e reforçar aqui, viu, presidente, parabenizar mais uma vez. Nós vamos fazer, inclusive, né, a Comissão Geral juntos, no dia 4 de maio, e parabenizo e agradeço mais uma vez a disposição, mas para a gente também pense essas outras soluções, né? É preciso, de fato, pensar na segurança, mas eu quero reforçar o caráter e a necessidade de termos também, nesse momento, por parte do governo do Distrito Federal, por parte da Secretaria de Educação, pensar soluções coletivas dentro da escola, com os profissionais da educação, né? Obviamente pactuados com a segurança fora, mas fortalecer os profissionais e garantir melhores estruturas dentro das próprias escolas. E a gente sempre tem em mente, se detector de metal, se aumento, né, desse processo resolvesse, a gente não teria entrada em presídio de celular nesses processos. Não é isso só que resolve, e escola não é um espaço de repressão. Escola não é e não pode ser transformado, né, numa prisão ou em algo que lembre uma prisão ou um espaço de reclusão ou de restrição de liberdade. Acho que a solução que nós precisamos construir é como que a gente garante a segurança dentro da escola, né, para que a escola seja o espaço da criação, o espaço da liberdade, né, o espaço do aprendizado, que é isso, inclusive, que ajuda muito, tenho certeza, o trabalho das forças de segurança. Então, faço esse apelo para que na montagem desse protocolo, né, combinado com que hoje foi a importante reunião do presidente Lula com os governadores, a gente possa também ter aqui no Distrito Federal aquilo que foi anunciado hoje pelo governo federal, de um protocolo, de uma cultura de paz nas escolas, de formação, obviamente, dos profissionais da educação e de um reforço financeiro e de investimento na escola pública. Muito obrigado, viu, presidente, e parabenizo pela iniciativa e por essa importante sessão hoje e esse debate que nós estamos fazendo aqui.